Hoje o Let's Surf é com Matheus Neves, uma das grandes promessas do surf brasileiro. No papo falamos sobre sua infância longe do mar, lá no Mato Grosso, o primeiro contato com as ondas, sua mudança para Maresias, a chegada e formação no Instituto Gabriel Medina e, é claro, os primeiros passos como surfista profissional. Também conversamos sobre sua entrada na Hip Cool, a importância do Circuito Banco do Brasil de Surf da WSL e os objetivos de Matheus para esse ano, desde o QS até o Mundial Júnior da ISA. Uma conversa leve e cheia de histórias de quem está apenas começando. Então já solta o like, se inscreve no canal e aproveita o papo, porque você ainda vai ouvir falar muito sobre o Matheus. Fala, Matheus, tudo bem? Cara, valeu por ter aceitado bater esse papo comigo hoje na volta do Let's Surf, hein? Faz tempo que eu não gravo. E aí, estamos voltando aqui depois de acho que um mês parado, pouco mais que isso, com o Matheus Neves, como vocês ouviram aí na introdução. Valeu, cara. Obrigadão. Que nada, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando do podcast. E vai ser muito irado, com certeza. Vambora. Da hora, da hora. Cara, normalmente eu falo pro pessoal que eu costumo fazer uma linha do tempo, né? Até quem ouve aqui, começando lá da trajetória e chegando até os dias de hoje, mas, pô, a gente acabou de sair de uma competição, né? Acabou de sair Sim, Do QS de Saquarema. Então acho que eu vou inverter um pouco a ordem. Vamos começar falando um pouco de competição, do que tá rolando. E também já tem evento, né? Terça-feira já tem evento começando sim, de novo. Vamos falar um pouco do quente, então, do que tá rolando, e aí depois a gente dá uns passos para trás e toca a sua história. beleza. Saquarema, né? Como é que foi a experiência? Caiu ali no round de 64, né? Também é sacanagem, né? A bateria que você pegou ali era uma bateria duríssima, né? Para quem não Sim, sim, acompanhou, Cauã Costa, Alonso Correia também, né? Pedro Dib sim. ali. Como é que foi? Como é que foi disputar Saquarema? Cara, pra mim Saquarema é um lugar, né, muito especial, né? Que acontece muitos campeonatos que eu almejo e sonho, né, competir. E, pô, competi esse QS, que foi o QS que eu competi pela segunda vez aqui em Saquarema, né? Foi muito bom. Um pouquinho de nervosismo, né? Sempre tem, claro. Mas isso é bom, né? Dá um gás. E, bom, essa bateria foi uma bateria bem complicada, uma difícil, mas não deixava de vir as ondas, né? E com pessoas, né, que surfam muito, como o Alonso, o Cauã e o Dib. E, bom, eles acharam ondas, né, não muito boas, mas conseguiram tirar um bom proveito delas. O exemplo do próprio Cauã, né, que as ondas que ele pegou não foi uma onda muito boa, né, ele que fez a onda. O Alonso começou com Foi a 7 bateria do Full e, Rotation, né? Do Full sim, Rotation, ele Cauã. mandou um full rotation. E o Alonso, ele já na primeira onda começou com 7 e pro meio da bateria eu achei um 6 e 17. Aí, bom, o Cauã achou duas embaixo, né? Fez um 6,5, um 8, foi pra primeira. E o Alonso não tinha uma segunda nota boa. E da metade da bateria pro fim, ele ficou meio que a prioridade segurando, né? E as ondas que pareciam ter potencial, ele ia, né? Porque para bloquear, eu precisava de um 5,58 para virar. E de backside, né? Eu me garanto, que é um lado que eu gosto muito de surfar, que eu arranco mais as notas. E, bom, essa bateria eu não consegui achar a segunda nota, né? Por, por dificuldade do mar. E que ele também estava na prioridade na hora que ele estava precisando, né? QS não tem vida fácil, né? A gente fala É, ainda não mais o perdoa. QS, o da América do Sul, né? Que tem muita gente boa, pouco tempo de bateria, prioridade. E também você tava. Pra você ainda tinha. Eram duas competições, né? Dois em um, né? A etapa do Pro Júnior também rolando, né? Que classifica pro Mundial da temporada, né? Cara, como é Sim. que é o approach, como que é a abordagem de estar no mesmo lugar, mas para dois campeonatos diferentes? Muda alguma coisa na cabeça? Quando você disputou o Pro Júnior, você já tinha caído no principal, né? Sim, sim. Pô, o QS, né, eu tava querendo fazer pelo menos um Finals aí, né, pra começar bem esse ano do QS, mas o Pro Junior era o foco principal, né, porque eu tava na quarta colocação no ranking do Pro Junior, mas acabei, né, ficando ali logo no começo.
uns erros, né, mas vamos consertar e focar para as próximas, porque, né, não é um campeonato que define a nossa vida, né? Porque a gente perde mais do que ganha. Então, e aí, cara, eu acho que eu tô desatualizado nessa. Quantos classificam pro. Porque assim, você falou que era o principal porque é classificação pro Mundial da WSL, né? Sim, Pro Júnior. Quantos classificam do ranking? cara, acredito que sejam três, os três primeiros. Três. Também não é fácil, né? É, e eu, Não, tipo, eu tava, não é. eu tava meio que em terceiro e quarto, junto com o Cauê Frazão. Pode crer, da hora. E você sabe quantas etapas tem ainda? Poxa, essa era a última etapa. Ah, era a última. Porra, então, Sim, então vai acabar ficando de fora aí sim. Bom, mas também tem idade, né? É, O foi meu primeiro Mundial é ano até 20. competindo. Exato. Competindo com o qualifying, é isso, pro Mundial Pro Júnior. É, o QS e o Pro Junior, que eu iniciei esse ano a Da competir hora, com mais frequência, né? da hora, da hora. E aí eu queria te perguntar também, falando um pouco de calendário, né, que você falou, primeira oportunidade e tal, eu ia falar, pô, muito jovem, né, mas já tá, assim, competindo em eventos grandes, né, pô, vocês quer esse 6.000, é bom, né, tipo, ter bastante evento, né, bastante oportunidade. A WSL tem feito um trabalho, tem uma coisa que a gente pode elogiar, assim, de tudo que todo mundo sempre fala de Sim, WSL, é que tem muito evento, né, se você pegar algumas regiões aí, outras regiões, né, que não América do Sul, cara, tem região que não, você não enche uma mão de evento do QS, sim, sabe? Pô, agora, por exemplo, vai começar o Circuito Banco do Brasil também, que só o Circuito Banco do Brasil são mais 5 etapas de QS. É bom, né, para sim, ganhar isso é muito bom, experiência, para muito ganhar bom. rodagem e desenvolver, né? Como que você vê essas oportunidades, esse calendário da América do Sul, da WSL? Bom, isso é muito bom, né? Porque a gente tem mais oportunidades de alcançar a nossa meta, de ficar entre os sete ali, entre os 10 pelo menos, para poder se qualificar para o Challenge. E, pô, isso anima mais o cara, né? Que anima e acaba também desanimando, Uhum. porque acaba, né, sendo um preço bem alto, né, É, para a poder ir competir, parte financeira. né, sim. E, bom, dependendo do lugar, é bem caro, né? Mas a gente sempre tenta ir e dar nosso melhor, porque a gente tá lá, né? A gente sai de bem longe para poder chegar lá e vencer, né? E, bom, minha meta é sempre chegar lá e dar o meu melhor, e seja o que Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu posso vencer, se não, foi a vontade dele, né? É isso aí, foi o que eu falei também, muito novo, né? Você tá com 17, né? É isso? Eu fiz Pô, 18 agora, 17. dia 9. Ah, aí, ó. Fez agora. Eu tinha visto então. Eu vi um pouco antes, 18 anos, então ainda tem muito chão, tá só começando a É, jornada. E eu até falei de tem muito evento acontecendo, porque a gente tá gravando só pro pessoal se ligar. Hoje é dia, sexta-feira, dia 18. Mas terça-feira, por exemplo, o Matheus tá em Saquarema ainda. E terça-feira que vem já começa outro QS, que é o QS 6.000 em Maresias, em casa, né? sim, sim. Como que tá a expectativa para você já competiu, acho que um QS lá, não competiu? Sim, competi o QS do ano passado e do ano retrasado também. É um QS que, né, é muito empolgante pra mim, né, que moro lá, conheço bastante a vala e vou dar bastante trabalho lá pra galera. Mas você fica mais tranquilo por ser em casa ou acha que por um lado te dá mais pressão, justamente, às vezes até uma pressão interna, pô, não, eu conheço lá, eu conheço o pico, conheço onde quebra, conheço onde eu tenho que me posicionar, te pressiona de alguma maneira também, Matheus? Cara, a gente sempre quer mostrar nosso potencial, né, ainda mais na praia que a gente mora, mas eu tento não colocar essa pressão porque eu fico leve lá, né, é um lugar que não vem esse pensamento, né? De não posso, né, perder, tô em casa, conheço a onda. E, bom, eu conheço a onda, né? Não tem muito erro, porque a onda certa a gente
A gente que mora lá vai saber a hora de ir no lugar certo, até de manobrar. E isso faz bastante diferença, ainda mais aqui. O Daniel Leitura, né? Templar, Leitura do né, mar. surfando muito aqui em Saquarema, conhece muito a vala. E isso eu acredito que lá em Maresias não vai ser muito diferente. E vou dar o meu melhor, né, a vida para poder não, não vacilar, mas vai dar certo. Esse aí é só QS, né? Não tem. Bom, você falou, obviamente, já Sim. tinha preparado. Você falou que a última do Júnior foi agora. Então, obviamente, é só QS. De repente, dá pra ficar concentrado total ali. Como que é melhor pra você o mar lá? Ou o que vier, você tá em casa de fato. Poxa, lá tem, na onde vai ser o campeonato, tem uma vala de correnteza que eu surfo bastante lá, né? É uma vala que eu conheço, eu gosto de surfar. Se tiver essa vala vai ser bom, mas se também não tiver e tiver grande mais lá no fundo, fechando ou abrindo, também vai ser bom. Eu acho que o que vier tá bom, né? Que já peguei todo tipo de mar ali. Da hora, da hora. Bom, e eu falei que você vai correr em casa, então a gente pode voltar um pouco agora pro começo É. da sua trajetória. Que eu dei uma estudadinha, mas eu já tinha escrito recentemente, eu escrevi uma matéria do Matheus ali no UOL, inclusive, produzi um conteúdo lá no Instagram do Let's Surf. Foi justamente quando ele assinou com a RIP. E, bom, a gente vai chegar também nessa parte do papo. Mas Matheus saiu do Mato Grosso, é isso, Matheus? Como que chama a Sim, cidade que sim. você saiu? Eu Que você nasceu e foi nasci no criado? Mato Grosso, né? Em Cáceres, nasci em Cáceres, mas fui criado em Porto Esperidião. E, bom, vivi ali, né, nas fazendas, andando de cavalo e tudo mais. E com 9 anos eu fui para Bahia, conhecer lá, né, nas férias. E meu tio Neto, que hoje em dia é meu treinador, né, meu tudo, pai, técnico, tudo. Ele, Da hora. ele tava criando uma escolinha junto com um amigo dele, que é o pai da Maria Eduarda. E, bom, nessa época aí Lá na ele me Bahia. incentivou, sim, isso na Bahia, em Serra Grande. E, bom, ele me incentivou, né, a surfar e tudo mais. Eu gostei muito do esporte. E depois de alguns meses, a gente fez um campeonatozinho lá na praia mesmo, da escolinha. Eu venci, já, né, peguei um gostinho, mas não era um campeonato real ainda, né? E Não, mas mais pra calma lá, mas frente. calma lá. Vamos voltar. Calma, vamos voltar um pouquinho que eu quero saber. Primeiro, Tá, cresceu no Mato Grosso, você falou então que você foi sim, surfar a primeira vez com 9 anos. Você sim. falou de cavalo. Como que era a sua infância lá? Qual que era a brincadeira? Era montar cavalo mesmo? Era cavalgar? O que mais você fazia por lá? A gente vivia na roça, né? A gente apartava boi, o gado todo, né? Tirava leite. Bom, era uma infância bem, bem legal, né? Vivi bastante na minha infância, ainda mais lá no Mato Grosso. E, bom, aprontava bastante, né? Subia nos bezerros. Bom, era mais isso todo dia, mas eu curtia bastante. Né, uma vida boa. Da hora. Da hora. E aí, então, bom, beleza. Então chegou aí 9 anos, você foi pra Bahia de férias com seu tio. E aí você surfou a primeira vez e o bichinho já picou dessa primeira vez? Cara, O bichinho do surf. já de primeira. Eu surfava, como eu não tinha roupa de surfar, né? Bermuda, assim, tudo mais. Eu surfava de jeans. Você surfou de Surfava de jeans? jeans, de jeans. Bermuda jeans, não calça jeans, né? Sim, Pelo não, menos uma calça jeans bermuda. não. Calça jeans não. Mas eu, né, quando eu tava bem novinho, tava aprendendo, eu tava muito empolgado. Teve uma época que eu fiquei toda assada, a barriga toda assada, cara. Porque lá na Bahia é bem quente, né? E a parafina sempre tá na pele, né? A gente não usa lycra, nem John. E nessa Aham. época aí eu tava muito empolgado. Tá, e aí então, beleza. Então o bichinho picou ali, mas aí era uma viagem de férias. Aí você voltou pro Mato Sim, Grosso. E acabou aí você falou, que depois. que Diga lá, porque eu ia falar, eu falei, como que se deu? Depois você passou a ir muito pra Bahia? Como é que foi isso? acabou que minha mãe ela me perguntou, né? Filho, você acha que você quer isso, quer ficar aqui, você gostou do lugar? Minha mãe, né, a Jussara. E, bom, eu falei, mãe, eu gostei muito disso.
E o campeonatinho que eu competi já me deu um gostinho de quero mais, né? Desde novinho. E nessa época que a gente estava decidindo se ela ia deixar eu ficar, né? A gente ia se mudar para Bahia. Rolou um campeonatozinho em Ilhéus, um ilhéense, né? Que eu acabei vencendo. Esse foi meu primeiro campeonato, né? Campeonato mesmo. Que, bom, aí sim deu mais a certeza, né? De querer ficar para poder me apegar, me apossar desse esporte, né? E aí vocês E, mudaram bom, todo mundo pra Bahia. sim, sim, eu, meu irmão, minha mãe, minha tia já morava, né? Minha avó. E, bom, foi essa a famiagem que foi pra lá. Da hora. E aí você se muda com quantos anos? Já é logo em seguida? Isso já fiquei direto, eu acabei não indo para Mato Grosso, já fiquei direto. Ah, já ficou direto. Pode crer. E, bom, e aí você falou que o bichinho picou de fato, mas quando que, se foi você, ou se foi seu tio, se foi alguém que falou, não, peraí, o menino de fato leva jeito. É, foi você que É, percebeu? Foi seu tio que foi falar com a sua mãe? Como é que se deu esse momento pra falar, não, peraí, parece que tem alguma coisa diferente aí. bom, meu tio, eu vou voltar um pouquinho de novo. Pode voltar, fica à vontade. Quando eu tinha 2, 3 anos de idade, eu ganhei um patinetezinho, né? E eu era meio psicopatinha, vinha nas curvonas assim, a milhão. E meu tio virou e falou pra minha mãe e pra minha tia, que é minha tia mesmo, que é a esposa dele. Ele falou: Esse menino aí, se um dia surfar, ele vai ser sinistro. Que eu vinha, né? Rasgando. E, bom, ele já viu essa, né? Essa coragem em mim. E já lá com 9 para 10 anos, eu, eu tava, né, pegando cada vez mais gosto pelo surf. E um amigo do meu tio, que já foi árbitro da WSL, né? Ele falou: Pô, Neto, por que você não põe o Matheus pra competir o Pena Little Monster? Nessa época ia rolar o Pena Little Monster lá em Itacaré, na Tiririca. Aí ele, Pode crer. poxa, será e tal? Ele é novo ainda, acabou de começar, né? E, bom, aí acabou que eles se inscreveram, eu fui lá, competi contra o Vitor Santos, o Guilherme Lemos. Bom, tinha uma molecada que já Da surfava há hora. anos, né? E eu cheguei lá, consegui vencer. E isso, né, já clareou a mente deles, tipo, o moleque tem um jeito, né? E, bom, dali também já me empolguei cada vez mais. De lá já fui para terceira etapa, né? Porque essa foi a segunda etapa do Peleirão Monster. Já fui para terceira, fiz um vice também lá no Cabo Frio. E, bom, aí já fui, né? Foi pra bater o martelo. Aí não tinha mais como voltar atrás, né? Sim, sim. E como que, assim, obviamente, seu tio tava lá, sua mãe já tinha também mudado pra Bahia, em casa com a sua mãe, foi tranquilo, assim, porque às vezes a gente ouve uns relatos de, sei lá, um parente, no caso, sei lá, o tio tentou me levar, mas minha mãe ficou meio assim, putz, será? Surf, é isso mesmo? Mas em casa foi tranquilo, como é que foi com a família, principalmente com a mãe? Poxa, minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito motivadora, né? Que sempre me incentivou, esteve comigo. E acredito que se eu tô feliz, ela tá feliz, né? E, bom. Isso é muito bom, né? Que faz a gente se sentir bem, sem peso nenhum na consciência, né? De ir fazer o Aham. que a gente precisa fazer. E, bom, não só ela, né? Minha família toda, minha tia, meu tio. E, bom, meu tio sempre viaja comigo nos campeonatos, né? Sempre dá aquele suporte total, assim, em tudo. E, bom, eles sempre me apoiaram, né? Nunca duvidaram de nada, mas eles sempre, minha tia principalmente, ela sempre me perguntou: Matheus, é isso que você quer, Matheus? O que que você quer ser? Todos os dias ela sempre perguntava: tia, já meio que ficava, molecão, né? Ficava meio de saco cheio, tia. Eu vou ser surfista profissional de surf, eu vou ser campeão mundial. Ela: Tá bom. Todos os dias ela sempre me perguntava. Da hora, da hora. Bom, e aí então, embalou em competição. Você falou que a primeira vez você já foi e já logo competiu e já sentiu aquele gostinho. Competir, você já era competitivo com outras coisas quando criança? Eu era. É muito.
Dá um exemplo aí. Você ficava bravo quando você perdia alguma coisa, não podia perder. Sim, eu brincava, né? Eu gostava de andar de cavalo, como eu disse. Eu gostava muito de andar, sempre ser o mais rápido andando de cavalo. No futebol, eu queria ser o que fazia mais gols sempre. Na brincadeira, né? E na corrida, a gente brincando, apostando corrida. No patinete, né? O mais maluquinho, né? O mais que vem rasgando, né? Da E, hora. bom, desde bem pequeno, né? Essa vontade, assim, de ser competitivo. Tipo, a adrenalina então vem também de estar lá competindo, de estar com a Lycra, de ter o tempo correndo Sim. contra, de estar na bateria. Sim, de estar precisando de uma nota ali, e aí solta até às vezes uma risada ali, sabe? Da hora, da hora. Bom, e aí então ficou na Bahia. Me conta então desse esse resto de Bahia, essa perna aí da Bahia, porque como eu falei agora há pouco para a galera que tá ouvindo, eu falei que vai começar terça-feira o QS de Maresias em casa, né? O Sim. começo ali do circuito Banco do Brasil, e eu falei em casa porque Matheus hoje local, residente, não sei como ele se considera, se ele já se considera local de Maresias, mas conta pra gente então esse restinho de Bahia e aí até chegar da onde se deu. Não, então tá bom, então é isso mesmo. Então a gente vai para Maresias, que é onde está a nata da nata ali, onde Sim. imagino estrutura, enfim, tudo mais. Como é que foi esse resto de Bahia e como se deu a decisão por Maresias? Bom, aconteceu que a gente, né, da Bahia sempre via os campeonatos do Instituto do Gabriel Medina rolando, né? E, bom, Ah, da pelo hora. Felipe Freitas, ele sugeriu, né, meu empresário, sugeriu de eu competir esse circuito. E eu fui na primeira etapa, consegui fazer uma final, na segunda fiquei na semi, na terceira fiz outra final. Aí eu consegui me classificar, né, pro Instituto. Mas aí eu não vinha, eu não Tudo sabia. isso, desculpa, batendo e Sim, voltando. batendo e voltando, isso. Pode E, crer. bom, eu não sabia disso, né? Não fazia a mínima, eu só ia lá, competia, dava o meu melhor e sabia que era o campeonato do Instituto Gabriel Medina, né? Mas eu não sabia que eu teria essa possibilidade, né? Essa chance. E acabou eu voltando pra Bahia, eu voltei da praia, tinha acabado de chegar, né, de um surf, de um treino. O Felipe liga pro meu tio, aí ele me chamou, né? Ele falou, Teu, você não sabe. Você vai entrar pro Instituto do Gabriel Medina. Eu falei, para, você tá brincando. Eu Ah, não, tinha né? isso. Então, aquelas Sim, etapas, esses campeonatinhos que você sim, corria, era meio que um classificatório para sim. integrar de fato um time do Isso, instituto, é isso, isso? isso. Aí eu me Ah, classifiquei, né? pode Fiquei crer. entre os três ali. Ah, E aí calma, você não sabia, mas o Felipe sabia. sim, Entendi. Talvez ele só não queira ter, não te contou né? às Ele vezes para não fez te dar, criar surpresa, falsa boom. esperança e tal. Sim. Da hora. E aí, Mas como quando você aí, recebeu a notícia? cara, eu fiquei muito feliz. Aí eu já quis voltar pra água de novo, né? Mesmo já era fim de tarde isso, já queria surfar já de novo. Já fiquei muito empolgado e logo eu acho que na outra semana a gente já meio que se mudou pra lá, eu e o meu tio. E bom, a gente ficou, né, a Que ano que gente era isso? Desculpa, quantos anos em você tinha? 2018, eu tava com 12, 2019, 2018. isso, Caramba, 19, foi muito rápido para alguém que subiu numa prancha com Sim, 9, velho. Subiu a primeira vez na prancha com 9, você sim. falou 12, né? Com 12 já tá mudando, já tinha mudado para Bahia, já tava mudando para Maresias para integrar de fato o instituto. Da E hora. bem rápido, né? Tipo, meio que num piscar de olhos, né? Passa tudo muito rápido. E, bom, a gente foi, acho que umas 2, 3 semanas antes de realmente começar a minha rotina no instituto, né? Pra conhecer o lugar, me adaptar, né? Porque eu era novo. Surfando onda todos os dias, né? Que ia ser diferente, mais pesada. E conhecer as pessoas, né? Que isso é bom, né? Ter o Aham. conhecimento dos locais, né? E isso deu certo, deu tudo certo. E, bom, Você. Calma aí, você tinha 12 anos, né? sim. Pô, 12 anos, pô, uma criança, né? Eu nem É, lembro o que passava na minha cabeça com 12 anos, mas, pô, já tava mudando para Maresia sem a mãe, né? Obviamente, o tio ali, uma figura sempre muito próxima e uma relação ótima pelo que você tá falando e tal. Que você até falou como um pai para mim e tudo mais. Mas mudando para um lugar sem a mãe, meio que já nesse ambiente.
de competição também, por que não e tal. Você já tinha uma noção com 12 anos na cabeça do que estava acontecendo, do que estava se passando exatamente? Ou para você ainda estava meio, sei lá, abstrato? Não sei como que era tudo na sua cabeça. Cara, eu tava lá sabendo, né, o que, pelo menos eu sabia onde eu tava. No Instituto do Gabriel Medina, e sabia que o Gabriel Medina, na minha opinião, né, é o cara que é o melhor surfista do mundo, né? Ele, tipo, é o mais completo. E, bom, eu Pô, você falou sabia 18, que, né? 18 é o ano do bi, né? Ele já era, foi o sim, ano que ele foi isso, no ano bicampeão do Bi, mundial, né? Bi. E, Pode. bom, já, né, já fui, cheguei lá, né, conheci a molecada toda. E, bom, aquele ambiente também é um ambiente bem competitivo, né? Porque sempre tem o treino de surf e é meio que por grupos, né? E sempre, né, rola bateria e era muito competitivo. Mas eu gostava, né? Porque eu gosto né, dessa adrenalina e tudo mais. Ainda mais num ambiente novo, num lugar novo, né? Ainda mais do instituto. Tinha muita gente de fora, ou era mais local? Como que era a galera que tava na equipe lá, digamos, lá no Instituto também? Poxa, tinha gente de vários lugares do Brasil. De, de Natal, Santa Catarina. é, Da Bom, hora. Ah, então era meio que todo várias. mundo chegando no Sim. mesmo barco, assim, vai meio que novidade também. Não era que Uhum, tinha muito local e você tava meio um peixe fora d'água ali, era meio que todo é, mundo no mesmo, na mesma pegada, digamos. sim. Tá, da hora. E como que era a rotina lá? Conta um pouco da rotina lá. Bom, lá a gente fazia a apneia, né? Na piscina, tinha natação. Pô, a apneia era irada, eu curtia muito, né? Já era outro motivo para ser competitivo, né? De ficar mais tempo sem respirar. Bom, o treino na água, né? O surf. A videoanálise, tinha o psicólogo, tinha o inglês. E, bom, também Todo dia. tinha. Todo dia, Não, segunda a isso sexta. variava, Como que variava, era? variava. Não, não, digo Segunda sim, mas você tinha. Uhum. frequentava lá direto, é isso. Sim, Todo dia tinha uhum, alguma atividade, era de digamos. segunda a sexta. Segunda a sexta. Ah, da hora. E também tinha fisioterapeuta. Bom, meio que era um conjunto todo, né? De E aí, treinos. bom, obviamente, eu imagino como você foi selecionado, não tinha que pagar nada, né? Podia usufruir de tudo ali, Sim. de graça, digamos, ou seja, foi o que você Uhum. conquistou, né? Você falou do Gabriel, ele que mais te inspirava quando moleque? Sim, eu ficava muito instigado. E quando eu caía na água, eu via ele assim, eu já na minha cabeça, né? Começava a fazer bateria já. Caiu muito na água com ele lá? Dividiu muito Já, line-up com ele? várias vezes. Várias vezes. Paúba, nossa, Paúba é surreal surfar com ele em Paúba. Ele é absurdo, né? Como que foi a primeira vez que você. Como foi a primeira vez que você encontrou com ele, que você falou com ele? Você lembra? Cara, isso foi ainda na época que eu tava competindo nos campeonatos do Instituto. Eu consegui entrar lá pra te fazer uma foto, né? Eu conheci ele. Pô, o cara é gigante, né? Forte demais. E eu falei, deu até uma arrepiada assim na hora, sabe? Não tem como não arrepiar. Da hora, da hora. E aí, mas depois, assim, eu não lembro muito como que era dessa relação, mas ele frequentava bastante lá, ele ia falar com a galera, como que era a participação dele ali com vocês? Tinha alguma participação, alguma relação ali? Tinha sim. Ele ia lá fazer treinos também de natação. Às vezes ele ficava lá com a gente na aula de inglês. Na época que saiu um filme dele, a gente assistiu lá na casa dele o filme. E, bom, foi irado. Imagina, coisa Vocês boa. assistiram na casa dele com ele? Recebendo Pô, que da pipoquinha hora. dele, assim, imagina. Ele serviu pipoca pra vocês? Não, essa aí é novidade. Não, não conta pra ninguém essa. Ai, que da hora, da hora. É, além do Gabriel, algum outro nome te inspira? Quem que você gosta de ver surfando? Quem que você gosta de assistir clipe, de ver abrir o Instagram do cara e ver o cara surfando? Bom, o Mick Fanning, cara, o surf de borda dele é sinistro, é surreal.
o Julian Wilson, o Felipe. Bom, são vários, né? Eu vou ficar falando um monte aqui. Mas Não, da os hora, mas já principais são falou esses, três né? aí. O Mickey, Da hora. o Julian, o Felipe e o Ítalo. O Ítalo tá sinistro também. Não, o Ítalo tá quebrando muito. Bom, a gente tava falando de Gabriel, a gente falou de Instituto. Agora, quando a gente perguntei de surfista, você falou de Mick Fanning. Então, Fanning, Gabriel e Matheus, acreditem ou não, tem uma coisa em comum. E tá aí É, na cabeça sim, do Matheus, tá no bico do Matheus. E foi obviamente da onde que surgiu aí o meu interesse de bater um papo com ele também, justamente pelo conteúdo que eu já tinha feito, que foi quando justamente esse ano, né? Quando foi? Faz um mês e sim, pouco. uns 2 meses. Matheus assinou uns 2 meses. É, tá de bico de hip cool, então É, Matheus é atleta hip cool, que é obviamente a marca do Gabriel Medina, a principal do Medina, é a principal do Mick Fanning também. Como é que foi, velho? Imagino que o Felipe, não sei se foi o Felipe, se foi seu tio que te contou a novidade, mas, cara, como é que foi do nada, assim, não sei se foi do nada, se alguém, vocês negociaram há muito tempo, mas cara, imagino que, assim, a gente sabe que não é para muitos, é para poucos, né? Porque se você olha mesmo quem eles têm no Brasil, eu recentemente até falei com o Fernando que trabalhava na Ripcu e ele até falamos sobre como funciona o sistema de escolha deles por atletas, por grommets e tudo mais. Cara, é um espaço seleto ali, dá para é, contar na mão ali. na Como é mão, que né? é receber esse contrato? Como que é receber essa aproximação de uma marca tão gigante no surf? Cara, é uma coisa que tá caindo a ficha, né? Porque eu Não sempre, acostumou? Olha lá no vídeo, olha lá no né, vídeo, ó. não, Esse ali. eu sempre namoro assim, né, na água, assim, fico olhando, fico namorando. E, bom, a coisa que tá caindo a ficha por agora, né, que eu tô na Ripicu e na mesma marca, na mesma equipe, né, que o Gabriel, que o Mickey, bom, que vários outros aí que surfam Mas muito, né. Samuca, né? A gente pode falar da Elite também. O Samuca, não, Samuca tá Samuca no time bizarro também, também. sinistro, Crosby. E, bom, cara, eu fico até sem palavras do que, sabe? E, bom, na hora da notícia foi o Felipe que me contou, foi numa chamada com meu tio. E, bom, até chorei na hora e tudo mais. Como que não chora, né, cara? Como que não Não tem chora? como, né, Não velho? tem como. E, bom, É, isso não foi, eu acho que não foi do nada, né? Porque eu tava vindo de uma sequência boa de campeonatos, de bons resultados, conhecendo também a galera da Hip, né? Fazendo amizade com eles. Mas isso, claro, não é o que fez eu entrar na Hipcure, né? Claro, porque não é assim, né? É a Hipcure, não tem essa é. de ser amigo, mas. Bom, foi o que eles me disseram, né? Eu entrei por mérito, eu ganhei o campeonato deles, né? E, bom, Isso aí você tá falando que foi o Groom Search do ano sim, passado, é isso? sim, Sub-18. sim. E eu venci, cara, o primeiro campeonato na piscina de onda da América Latina. Foi Isso na foi em praia? 2021, na Praia da Na Praia Grama, da Grama? Pode crer. sub-14. E, bom, ali eu já tinha, né, uma oportunidade de poder fazer parte da Epicur, mas ainda não era o momento, né? Deus sabe de todas as coisas. Dessa vez Porque já tinha rolado aconteceu, um né? Era o namoro, é isso? certo. Não, não, porque, tipo, eles, eles dizem, né, que os atletas que venceram o Ground Search podem ter a oportunidade, né? Entendi. De fazer parte da Epicur. E eu consegui vencer o primeiro campeonato que teve na piscina de onda e o Ground Search lá no Guarujá. E, bom, aí isso, né, deu um up na oportunidade, né? Mas aí, assim, desculpa te interromper, mas depois que você venceu um, aí você venceu o outro. Primeiro acho que foi da Praia da Grama, depois foi o Groom Search, é isso? Foi. E aí, mas aí já te veio na hora, falou, pô, agora eu tô dentro. Bom, Agora, o da Praia da Grama era o Hip Cool Ground Search que rolou online e a semi e a final foi lá.
Não, mas eu digo, agora que eu tô dentro, tipo, quando você venceu os dois, te veio uma expectativa de, pô, acho que os caras vão vir atrás de mim. Tipo, eu pensei, cara, nesse momento eu tava pensando, né, bastante no Isa nesse campeonato, porque eu precisava bastante Aham, daquele resultado. E acabei não pensando muito nisso, né? Porque o foco total mesmo era me classificar pro Isa. E, bom, a gente se conheceu, né, a galera da Ripicur, e a gente ficou vizinho de porta nesse campeonato. Eu acabei ajudando eles bastante lá. E, bom, lá pra dezembro, começo de janeiro. O CEO da Hip foi lá na Bahia, né? Só que, tipo assim, como quem não quer nada, né? Aí eu acabei conhecendo ele lá, a gente surfou aham. junto. Ele fez umas perguntas que, tipo, na minha cabeça não, né? Não, não seria pra isso. Pra isso. Ah, você não, E você não se se tocou assim, você não. não ligou uma coisa à outra. Tipo, não foi Entendi. uma pergunta que levaria a isso, né? Na minha cabeça, não. E, bom, eu respondi ele, né? Normal e tudo mais. Foram perguntas normais, assim, mas ele provavelmente foi lá pra, né, olhar o que eu tava fazendo, como eu tava fazendo e com quem eu tava, né, andando. Aham, E isso também faz da hora, bastante diferença, né? Que tem, eu da acho hora. que é um ditado. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso. Tem muito disso. Deixa eu te perguntar, você falou que você fica no mar namorando, às vezes, você pega, você para. Acho É, que todo mundo tem isso, cada um tem. com sua profissão, com a sua coisa. Todo mundo, quando conquista uma coisa muito grande, passa um tempo se auto-namorando ali, né? Olhando ali, fala, puta, caramba, olha isso. Quando você tá no mar, quando você olha assim. Eu já te perguntei isso um pouquinho ali de Maresias, do pico de você ser local. Mas te traz alguma pressão extra ver a Ripcu no bico da sua prancha? Bom, meu primeiro campeonato que eu competi com a Hip já no bico, cara, eu não, graças a Deus, eu não me senti pressionado, né? Da Me hora, senti, da pelo hora. contrário, muito motivado, né? De ter uma marca acreditando em mim, dando todo esse suporte. E, bom, deu o que deu. Esse campeonato foi lá no Peru. Fiz duas semis no Pro Junior e no QS. Consegui surfar bem, consegui soltar meu surf. E já para começar o ano, né? Foi muito bom isso. E o primeiro Da hora. campeonato com adesivo. Ah, e semi, nada mal. Deixa eu Nada perguntar, mal. como que funciona a parceria? Assim, obviamente a gente sabe que deve ter um aspecto financeiro por trás disso, que obviamente a gente falou lá atrás, né? Do bom do circuito sul-americano tem muitas etapas de oportunidade de desenvolver, mas que machuca às vezes, né? Sim, Para quem quer competir sempre, machuca para quem tá ouvindo só no Spotify. Tô falando é. financeiramente, é caro, né? Viajar é caro, enfim. Como é que funciona a parceria? Tem a parada financeira, mas tem, eu lembro que já de conversar com outras pessoas, aspecto de desenvolvimento, de viagem, tem como que é esse pacote Hip Cool, se é que existe, como que funciona isso? Eles me dão a ajuda de custo, né? Para os campeonatos também mensal. E eu também tenho a cota anual, né? Anual de roupa de borracha, tudo mais lá, né? Da hora. E eles estão tentando me levar numa viagenzinha aí, mas eu não vou, né? Não vou explorar muito. Mas é uma Da viagemzinha hora. que vai ser muito irada, vai ser outro sonho realizado. Não, mas é isso então. Então, Uhum, nem quero entrar muito onde é que é, mas é mais para entender como que uma marca tem trabalhado com jovens talentos. Então, rola isso sim, de tentar colocar numa viagem, de levar numa barca, de fazer um negócio assim. sim, É sim, sim. internacional? Não vou perguntar mais, É, provavelmente. é. Aí, ó. Não, mas é legal, é bom ouvir isso, Sim, porque cara. às vezes é o que a gente muito cobra disso, né? A CB Surf também agora tem feito um trabalho bem bacana de levar uma garotada mais jovem ali, que já integra ali a base do time É, Brasil para umas uhum, viagens. E aí vê a HIP, por exemplo.
Que tudo bem, ótimo, a parte financeira é muito bom, Sim, muito mas uma boa. marca desse tamanho, se puder, de repente, ajudar uma, duas viagens por ano, se tiver uma coisa desse, para picos, Sim, assim, internacionais, para desenvolver surf, acho que é fundamental, né? sim, sim. Pô, faz total diferença isso, né? E dá para conciliar com o calendário, porque, vou te contar, eu fui olhar seu calendário aqui e tá com pouca coisa para competir esse ano. Bom, a gente vai tentar colocar, né, uma parte do calendário que tenha pelo menos uns 2 meses, assim, né, entre um campeonato e outro, pra tentar fazer essa tripezinha. Tripezinha. Da hora. Da hora. Eu não vou perguntar mais para não acabar não explanando. E de resto, a gente falou da Ripicu, a conta tá fechando, tá com mais apoio. Como que tá essa questão de. Porque muita gente reclama, né? A gente vê até quem. Você tá por aí, tá? Boa. A gente até vê muita gente que chega até, por exemplo, no QS, no Challenger, que chega no CT, faltando apoio e tudo mais. Como que tá a questão de apoio além da Ripicu, né? Outras marcas, enfim. Eu tenho a Fancargo, né, lá de Santos, e eles são uma empresa de logística, né, que eles transportam as coisas nos containers para vários lugares do país, do mundo todo, né? E a Silver Surf aqui, e pô, os caras também são sinistros. É, e eu também não tô com eles há muito tempo, né? E desde a primeira prancha fizeram um trabalho incrível, já fizeram uma mágica de primeira, que foi a Aí prancha que sim. eu venci lá no Guarujá. Pô, sem palavras para eles. Também tô com o Instituto Oliana, né, do aparelho, o Santo Sorriso também são juntos. E, bom, são mais esses os apoiadores. E fecha a conta, digo, por exemplo, seu tio consegue viajar com você para todos os lugares, às vezes você tem que viajar sozinho, como que é? Porque assim, a gente sabe que, e muita gente também fala, gente não, porque eu não sou atleta, né, mas eu ouço muita gente falando de que realmente faz a diferença, né, ter um Sim. cara junto. Primeiro, para você não estar sozinho, talvez É, psicologicamente, mas também tecnicamente, um cara que conhece, que vai te ajudar, que vai sim. te dar toques. Então, financeiramente, só que a gente sabe que é caro também levar mais um, né? E se a gente começa a falar de viagem internacional, por exemplo, beleza, o que é essa? Aí você passa para um Challenger, tudo em É. dobro, em dólar. Mas por enquanto, nas viagens que você tem feito, por exemplo, você foi para o Peru, que você fez semifinal, seu tio consegue ir com você? Como é que funciona essa logística? Cara, obviamente é caro, né? Mas a gente tenta dar um jeito, né? Para poder Ele tem podermos ido irmos então? juntos. Sim, sim. E todos esses campeonatos ele veio junto comigo, porque não tem como, né? Um atleta viajar sempre sozinho, competir sozinho, porque não é a mesma coisa de viajar com um técnico, um tio, um parente, né? Familiar. Sim, da hora. Bom, eu falei aí então dos seus campeonatos, né? Que eu fui olhar a sua agenda e tá bem cheia. Eu tô tentando ver onde você vai encaixar essa viagem aí. Mas vamos lá então. A gente já falou de QS, que imagino que você. Agora, por exemplo, o Circuito Banco do Brasil de Surf, que são essas 5 etapas. Imagino que você vai querer competir todas elas. A gente tem o Júnior, né? Que, pelo que você falou lá no começo do papo, era o seu Sim. foco em Saquarema, justamente por ser a última etapa e tudo mais, que já foi. Tem o Mundial da ISA, né? Que você conseguiu a Sim, classificação sim. para esse ano. É, não sei se vai competir, acho que também Taça Brasil, é, Brasileiro Sub-18. Pelo menos foi tudo isso que eu dei uma olhada aí. Não sei se é tudo Aham. isso que você vai competir. Me conta um pouco de como estão seus planos aí, seu do Felipe, do seu tio também, do Neto, enfim, para todas essas competições e o que é prioridade para você, porque se em algum momento tiver que escolher uma e não a outra, como que tá os planos, digamos, para esse 2025 para vocês? Bom, os planos são correr os castes, né, daqui e todos possíveis, né? E Pro Júnior, pelo que parece, vai finalizar agora nesse campeonato. E mas o foco principal mesmo é o Isa, né? O O Mundial Isa da ISA. Júnior, vencer Tem ele, data né? já?
A data não, mas é por volta de setembro. O provável, né? É, Por volta de pode setembro. crer. E nem local, tem local já confirmado? Ainda não. Não, é o Salvador. Tem, Não? Eu não, achei que fosse em El Salvador, não sei por tem quê. muitos lugares que dizem que pode ser. Entendi, da hora. E aí, beleza, mas aí o assim, o Mundial da ISA é uma etapa só, né? Um tiro, uma Sim, viagem só, digamos, um tiro curto ali. E aí, então, pelo que você falou, assim, não o foco, digamos, porque você também é muito novo, eu não quero nem te botar essa pressão. Mas digamos que então é correr o QS, de repente, para tentar beliscar um Challenger aí, sei lá, sim, conseguir uma vaguinha no Challenger. sim, essa é a nossa metinha, né, no QS. Que aí seria o Challenger, só pra galera entender que o calendário da WSL às vezes também não ajuda muito a gente a entender. Mas o QS desse, já tá valendo o QS, começou agora nessa Coreia, é o QS 25, 26, né? E É, aí, pra vaga do Challenger que começa no meio do ano que vem. sim, isso. Boa, boa. Da hora, da hora. Bem legal. Que eu ia te falar, ó, eu vou te perguntar, mas não quero que você explane muito, hein? Ah, Eu ia te perguntar, sobre viagens para fora, para onde você já foi. Você falou agora do Peru, se você já foi para outro lugar e para onde você gostaria aí de ir. Não sei se vai te complicar essa daí, mas de repente, que tipo de onda que você queria conhecer, sabe? Que tipo de onda que de repente você acha que te falta um pouco mais de experiência, que você gostaria de ter mais rodagem, mais tempo, sei lá, algum pico clássico, algum tipo de onda clássica. Como que tá essa questão de viagem, do que você já fez primeiro e depois o que você acha que precisa fazer mais ainda, ter mais rodagem? bom, para onde eu viajei foi somente o Peru, né? Mas foi um lugar que eu gostei muito, que eu aprendi bastante. Os lugares que eu gostaria muito de ir é o Hawaii, né? O Hawaii e México. México, Esses da hora. que é o Méxicozinho, né? Que tem muitos picos de direita, tubulares, animais. O Hawaii também, muita onda, né? E tem plano para isso acontecer? Digo, por conta de você mesmo. Você, seu tio, vocês pensam nisso? Vocês tentam, sei lá, salvar um pouco, não sei nem se tem como, mas salvar um pouco do orçamento para ter uma reserva para um dia tentar fazer essas viagens? Cara, eu gostaria muito de ir, mas a gente ainda não, não tá fazendo essas reservas ainda. Mas vai sair uma aí. Vai sair uma. Uma a gente Da hora. já tá sabendo que vai. Da... Boa, da hora. Cara, então acho que é isso. Só te agradeço aí pelo papo, Nada. esses 50 minutinhos aí. Ainda tá em Saquarema, para vocês terem noção. Ainda vai ver se pega o ônibus hoje ainda para passar a noite e É, acordar em Maresias. E imagino que já vai cair para treinar também, porque terça-feira tem sim, competição. terça já tem. Vamos. Hoje eu tirei o dia pra dar uma relaxada, né? Pra já poder chegar em Maresia já surfando e aproveitar as ondinhas lá pra pôr as pranchas no pé. E pra cima no Da campeonato, hora. né? É Sangue isso. nos Matheus, olhos. cara, prazerzão te conhecer. Prazer bater esse papo contigo. Te desejo a melhor sorte aí, que seja um ano excelente para você. Se não de conquistas, de ganho de experiência, Sim, porque como eu falei experiência. aqui, muito novo, 18 anos, não se coloca essa pressão. A gente ouve muito, Sim, a gente conversa, eu já conversei aqui com muita gente que estourou muito jovem, estourou de ser campeão mundial júnior, por exemplo, e conseguir grandes coisas muito novo. E eles mesmos falarem, cara, eu me botava muita pressão, velho. Eu me colocava muita pressão e isso me atrapalhou, e na época eu nem sabia. sim, Enfim. Então, quando eu falo que eu te desejo um ótimo ano, que sim. se for com resultados, que seja ótimo, excelente. Se vier um Challenger, se vier um Bom, ótimo resultado no ISA. só Mas, diga. acrescentando um pouquinho. Lá nesse campeonato que rolou lá no Guarujá, o Ripco Ground Search, como eu tava, né, para me classificar pro ISA, tipo, eu não tava confirmado, eu tava, né, meio que atrás com poucos pontos. E eu precisaria fazer, tipo, uma semi para poder ir pro ISA. E as quartas.
Era eu, o Rickson, o Guilherme e o Pablo. Um dia antes eu já dormi, né, Só isso. pensando no... Só isso. Só isso. Pensando, né, no que eu fiz o ano todo, né, pra chegar ali e pipocar, né, como dizem. E, bom, me coloquei bastante pressão, mas no outro dia eu acordei já com outra cabeça, eu fiz um surf, voltei, já entrei um pouco atrasado na bateria, foi bom que eu já não pensei muito sobre quem estava comigo na bateria, eu só cheguei lá, fiz o meu e deu certo, e depois daquela bateria, cara, fiquei leve, fiquei leve, fiquei leve. Passei a semifinal, né, se eu passei, tipo, aquela bateria, acredito que foi a bateria mais difícil do campeonato, pra mim, no caso. Se eu passei aquela, Aham. não tinha como não passar semi, né? E foi o que eu tava pensando. E Da na hora. final, pô, deu tudo certo do começo ao fim. Peguei uma onda muito boa já no começo, na metade da bateria peguei uma outra boa. E do meio pro final só foi administrando a prioridade. Não, da hora. Não, eu falei isso porque, Sim, obviamente, né, atleta, né, não tem como não falar de pressão, vai estar sempre na pressão, mas é aquilo de não se cobrar mais do que deve, de que ter sim, calma, tem tempo, 18 anos, que às vezes muita gente vê Felipe, vê Gabriel, que chegaram no tour com sim. 17, 18 anos, mas assim, eles são um em um milhão, né? É, O talento e a habilidade deles. Quem sabe o Matheus seja o próximo aí, mas só para não se cobrar demais, vai na paz. Tomara que tenha um ano muito bom aí de tudo resultados. certo. Estaremos de olho por aqui, estaremos na torcida. E quem sabe aí a gente não faz mais um papo aí no final do ano para falar sobre como foi o ano, como foi a temporada, É, seja com conquistas, seja com experiência, contar sobre as viagens, sobre o que rolou no ano. E é isso, estaremos de olho por aqui e muito obrigado. Obrigado mais uma vez por ter participado. cara, eu que agradeço. Foi um prazer participar aqui. E vamos sim, vamos fazer esse podcast novamente no fim do ano, para falar mais sobre o ano, né? De tudo. É isso. Da hora, da hora. É isso. Então, para você que chegou até aqui, curte o canal, se inscreve. A gente está no Spotify, a gente está produzindo conteúdo ali também no Instagram, rios informativos, stories. Tem muita coisa para vocês. E é isso. Semana que vem, ou quem sabe amanhã, no próximo dia, a gente volta com mais um convidado. Aquele abraço.